Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos começando mais uma reunião no nosso querido Centro Espírita Eurípides Barçanufo, sempre agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, estudando essa doutrina maravilhosa. E para início dos nossos trabalhos, nós vamos convidar a Jordana para fazer a prece inicial dos nossos trabalhos. Jordana, é com você. Boa noite a todos. Peço para que fechem os olhos nesse momento, harmonizando o pensamento com Jesus para a nossa prece. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma semana. Obrigado pela oportunidade de nos reunirmos em espírito e em coração para ouvir sua palavra. Peço que todos os ensinamentos cheguem até nós da melhor forma possível. Peço que abençoe nosso coração para receber cada palavra que vai ser dita durante o nosso encontro. Também peço, Senhor, que o Senhor abençoe a cada casa, a cada família, a cada pessoa que está nos ouvindo, chovendo de bênçãos em todos os ambientes. Peço, Pai, misericórdia pelas pessoas e pelas famílias que estão sofrendo nessa época difícil com a nossa pandemia, com o Covid, que o Senhor possa acalmar o coração e enviar muitas energias positivas a todos. Pai, novamente eu te agradeço pela oportunidade de termos aqui um conforto, de termos aqui acolhimento, de termos aqui a sabedoria que o Senhor nos ensinou. Muito obrigado, que assim seja. Nossos agradecimentos a Jordana, nossa irmã, pela ajuda nos trabalhos da noite. Agora, meus irmãos, é com muita alegria que nós anunciamos hoje o palestrante, o nosso irmão Rômulo, que já há algum tempo já fala na nossa casa, mas estava afastado. Nós agradecemos imensamente a oportunidade de tê-lo aqui conosco e nesse instante nós passamos a palavra para o Rômulo. Olá pessoal, hoje nós vamos tratar aqui a respeito de uma lei tão especial, tão importante. E nós às vezes nos apegamos tanto às leis do mundo e deixamos passar as nuances, os detalhes referentes aí à chamada lei do amor, presente ali no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que tanto tem a ser estudado em vários detalhes. Nós poderíamos ficar dias certamente falando sobre trechos, analisando item por item, tudo aquilo que ali está presente naquela riqueza de elementos. Mas certamente contamos aí com a bondade de Jesus para que possamos destacar alguns itens importantes, alguns pedaços que talvez nos tragam aí reflexões profundas e importantes que precisamos fazer para essa atual circunstância que vivemos, trazendo aí o amor para mais perto de nós, né? De alguma maneira trazendo o amor para dentro dos nossos lares, ou pelo menos para que nossos filhos possam perceber com clareza e com grandeza o quão importante é nós falarmos sobre o amor. Amor esse que tem várias acepções, nós já ouvimos tanto falar sobre a história do amor filos, né? O amor amizade, aquele amor da fidelidade, da proximidade, que não tem aí outro objetivo que não seja o carinho por si em relação àqueles que conosco convivem, um trato de amizade, de fraternidade. Mas também nós temos o chamado amor storge, né? Que é aquele amor família, o amor da afeição, o amor que nós dedicamos, mas respondemos às questões, né? Por exemplo, amo minha mãe porque é minha mãe, porque de alguma forma devo-lhe alguma afeição naquele amor que tem ainda uma relação de necessidade, de proximidade, mas que não é diferente, por exemplo, daquele do paciente que tem afeição pela enfermeira, por exemplo, pelo enfermeiro, ou pelo cuidador que tem afeição por aquele que é cuidado. Então, de alguma forma, esse amor também tem sua característica, tem sua importância. O amor eros, que é o amor talvez cantado e narrado por tantos, né, que é esse amor do apego, do desejo, da materialidade, que acaba nos atraindo sim, nos permitindo sermos atraídos para outras formas de amor também importantes no nosso mundo. Mas enfim, o amor que ali está no capítulo 11, na chamada Lei do Amor, se trata do desenvolver até atingirmos essa plenitude do chamado amor ágape
ou amor-caridade, como alguns autores gostam de chamar, que é exatamente esse amor que transcende qualquer necessidade de reciprocidade, mas que ele é uma entrega profunda, e não porque há alguma relação, alguma necessidade. Eu amo porque é assim, ou porque essa pessoa me faz bem, ou amo porque ela é minha mãe, amo porque é meu irmão. Eu amo porque simplesmente amo, sem nenhuma outra condição ou necessidade de ser explicada. E diz, né, o Evangelho que se trata de um sentimento, e que esse sentimento, nós já sabemos, né, ali Kardec e os Espíritos nos esclarecem que não se trata aí de um instinto. Ele vai desenvolvendo, é um sentimento, na verdade, é um instinto que vai aos poucos sendo construído, e assim ele vai sendo desenvolvido, e esse desenvolver é exatamente, né, aquilo que nós estamos buscando todos os dias, esse elevar o nosso amor, que muitas vezes já foi instintivo, meramente instintivo, ligados aí aos instintos de conservação, que agora vão aos poucos sendo transformados e nos permitindo idealizar, ou pelo menos chegar perto desse amor profundo. Como diz o Evangelho de forma muito bonita, né? A lei do amor nos mostra, né, que esse amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. De alguma maneira, não é abrir mão da minha individualidade, mas começa a perceber certamente que a lei de fraternidade, a lei de amor ao próximo, a lei do amor por si só, ela tira muitos critérios do eu quero, do como eu quero, para que obviamente nós possamos compreender como é que Deus quer, como é a melhor forma. À medida que vamos compreendendo isso, o amor vai se tornando algo mais natural e nós começamos a compreender melhor também as pessoas, uma vez que deixamos aquela mera questão de que o mundo, se não for do meu jeito, não é bom. Diz-nos o Evangelho que o amor é de essência divina, está em todos. No mais abjeto dos seres, ali há amor, ali há, na verdade, a presença divina. Então, no melhor e no pior, se há amor em todos, então ninguém é, na verdade, diferente ou especial. No final das contas, como C.S. Lewis mencionava, né? Ninguém gosta da maldade, porque ela é má. No final das contas, as pessoas que realizam maldades hoje no mundo é porque isso de alguma forma lhes causa, ainda que patológica, uma espécie de prazer. Ou outras pessoas que se colocam na condição de justiceiros, entendem fazendo aquilo que é certo e promovem vinganças, ataques, revanches. Certamente o fazem não porque aquilo é mal, o fazem porque querem, na verdade, fazer o certo, o seu certo. Querem fazer da sua maneira. E, obviamente, mesmo aquelas que são, obviamente, sádicas ou pessoas que fazem aquilo e sentem o prazer, repito, elas fazem pensando no bem, elas querem fazer o certo, só que é a sua maneira de enxergar e acabam muitas vezes de forma muito doentia, não percebendo ao seu redor quão mal fazem quando assim o agem. Então, para ser mal, segundo o autor C.S. Lewis, é importante desejar coisas boas, por esquisito que pareça. A pessoa quer, na verdade, é como um pai, por exemplo, que muitas vezes se irrita com o filho e bate no filho. Ele não quer o mal do filho. Ele não quer destruir o filho. Do contrário, ele quer, na verdade, educá-lo. Só que ele ainda não despertou para a condição, para a forma como ele o faz, e é por isso que certamente é preciso aprender, desenvolver. E as nossas gerações hoje passam por experiências que muitas vezes os antepassados eram muito mais rigorosos, sofriam muito mais. Então, essa ideia do mal, agora é óbvio, muita gente vai falar, mas a pessoa fez isso por pura maldade. Sim, mas mesmo feito por pura maldade, é bem provável que ela estava querendo se desfazer daquilo ali, ou desfazer daquela pessoa, e termina, obviamente, repito, de maneira ainda patológica, de maneira muito doentia, acaba se precipitando. E, obviamente, nós vemos aí os grandes casos envolvendo o nosso mundo, envolvendo atrocidades ligadas à violência, ligadas ao ciúme, ligadas à perseguição, ao revanchismo, ao orgulho e à vaidade. Então, por certo, cada uma dessas pessoas, ainda em erro, de alguma maneira, procuram realizar muitas vezes o seu próprio bem. E é aí que vem os Espíritos nos esclarecendo como é que o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas, porque elas nos cegam. Mas quando nós começamos a perceber exatamente essa potência divina, esse amor dentro de cada um de nós
Isso nos coloca numa condição de agirmos com um tanto mais de compreensão, de deixarmos simplesmente aquele lado de ódio, de dizer que a pessoa, obviamente, ela não presta ou ela não é filha de Deus sequer, quando no fundo não queremos admitir, porque a nossa maneira de pensar é que entendemos que não é filho de Deus. Mas certamente é sim, é um filho de Deus também, querendo nós ou não. Então, quando começamos a analisar o outro com um pouco mais de tolerância, analisamos a nós também. Paramos e façamos um teste conosco mesmo. Qual de nós aqui avaliou as suas próprias atitudes ou as atitudes dos outros para conosco nos últimos 5, 6 dias, por exemplo? No final do dia, fez uma avaliação, como Santo Agostinho nos elucida no Livro dos Espíritos, mostrando que essa é uma maneira boa, né, de conhecermos-nos a nós mesmos. Parando ao fim do dia e fazendo uma análise muito profunda de tudo que fez, de tudo que recebeu, para saber se efetivamente fez melhor ou poderia ter feito melhor ou recebido melhor. Se fizermos uma análise como essa, será que nós vamos avaliar e pensar, não fiz ao outro aquilo que também eu não gostaria que me fosse feito? Ou eu fiz a alguém algo que eu não gostaria de ter recebido? Ou eu recebi algo que eu não gostaria e que eu não faço ao outro? Pensemos com carinho, porque certamente enquanto estamos a julgar o outro, a sermos fiscais da vida alheia, fiscais da maldade que fazem, mas também fiscais da caridade que fazem, controlando os outros, muitas vezes não nos apercebemos. E os outros estão também a nos vigiar, a nos fiscalizar, talvez sem um pingo de tolerância também, assim como nós, em relação a eles. Então, a lei do amor passa muito por esse exercício de autocompreensão, de autoanálise, de observar-se. Porque o amor é essa planta, né, que nós vamos regando aos poucos. Deixou ali, seca. Deixou de dar o alimento, vai secar. E nós vamos ver, obviamente, o que é preciso para poder mantermos-nos abertos a esse amor que todo instante, né, está sendo derramado sobre nós. Seja na forma de uma mensagem, na forma de uma visita, na forma de um livro, de uma maneira ou outra. Então, se nós começarmos a pensar se estamos colocando a lei do amor em funcionamento, por exemplo, em nossos lares, então precisamos nos perguntar. Nós falamos certamente, por exemplo, aos filhos no decorrer da semana sobre matemática, sobre geografia, sobre história. Mas e sobre amor? O que nós estamos ensinando aos nossos filhos? O que nós estamos dizendo para as pessoas ao nosso redor, se não temos filhos, as pessoas com quem caminhamos, no nosso trabalho ou onde quer que estejamos, com quem, sobre o que em relação ao amor nós estamos falando? Ou não estamos falando nada. Simplesmente abrimos mão dessa boa conversa. Porque muita gente pode falar, mas é aquele assunto piegas. Não, porque o amor não o é. Não falo aqui daquele amor sonhador, aquele amor romântico, apaixonado. Não, nós estamos falando aqui desse amor ágape, do amor da entrega, do amor da dedicação, daquele que faz o seu melhor trabalho, que cuida do filho com todo o desvelo e o carinho, sem esperar absolutamente nada em troca, mas faz porque sabe que a paz de consciência que pode lhe trazer é de extrema importância. Um exemplo muito marcante no Evangelho que mostra a grandeza desse amor está ali associado àquele momento em que Jesus, né, diz que Pedro vai negá-lo depois que, como diz, por 3 vezes antes até que o galo tocasse. Muita gente vai dizer cantasse, né, ou tocasse, mas no fundo aí há uma confusãozinha aí quanto à questão do canto do galo, não é? Que muita gente acredita que é um galo, um animal que estaria cantando nessa hora, e há boa parte dos historiadores aí uma dúvida sobre isso, porque uma vez que eram considerados, né, os galos e as galinhas eram considerados animais sujos, e o templo, a região onde Jesus estava naquela hora em que o galo teria cantado, certamente não teria a presença de galos e galinhas por conta das leis relacionadas à higiene lá do Velho Testamento, que não cabe aqui agora trazer, e que no momento em que, obviamente, Pedro então nega Jesus pela 3ª vez, em 3 ambientes, 3 momentos distintos, assim que ele o faz, toca o galo. E eu digo toca o galo porque se tratava aí de vigílias que, obviamente, a estrutura romana já proporcionava, né, dentre os soldados romanos, um toque às 6 horas, o primeiro toque, né, no caso aí, às 9 da noite, o segundo toque à meia-noite. Basta lembrarmos, né, da chamada Missa do Galo, tão comum
entre as pessoas, entre os católicos especialmente. A missa do galo ocorre à meia-noite, exatamente porque era o segundo toque que acontecia, e o terceiro toque, nesse caso, vinha ali às 3 da manhã, horário provável que Jesus teria aí, que Pedro teria então negado naquele instante, o que era então a marcação muito exata. Então, antes, né, que o galo tocasse ali pela terceira vez, Pedro teria negado Jesus por 3 vezes. E por que chamamos atenção para esse momento? Porque nessa hora, quando Pedro então nega, Jesus olha para ele e ele sofre imensamente e sai envergonhado. E o reforço disso, ao pensar que Jesus teria dito, tá vendo, eu disse para você, eu falei que você ia fazer isso. Não, depois que ele volta, depois que Jesus reaparece, depois do Calvário, ele vem então e começa a aparecer para um, aparece para Madalena, depois aparece para os apóstolos, para os caminhantes de Emaús. E numa dessas oportunidades ele então aparece para os apóstolos. E no meio da conversa ele pergunta então a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro então na mesma hora diz, claro Senhor, que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Num segundo momento, conversa vai, conversa vem, Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Então apacenta as minhas ovelhas. E lá pelo fim da conversa, agora Jesus já não chama mais Pedro, né, que era um apelido, chama na verdade Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro então naquela hora, a narrativa evangélica mostra que Pedro então sentiu ali, porque Jesus perguntava exatamente desse amor profundo, desse amor ágape, esse amor que não espera nada em troca. E Pedro, então, diz que sim, mas se entristece com a pergunta, porque nota, na verdade, não porque havia negado, porque ele mesmo assumia isso e sabe o quão importante é assumir os próprios erros. Que o diga Paulo de Tarso, que o diga Madalena, que sempre fizeram questão de mostrar que se equivocaram em certa hora para começar, então, uma jornada de ascensão, de transformação. Jesus não queria apenas fazer, lá ele negou 3 vezes, agora ele vai ter que me afirmar 3 vezes aqui. De jeito nenhum, Jesus nunca foi dado a esses excessos de ritualística, de palavras, mas queria, na verdade, que Pedro pensasse exatamente nessa profundidade do amor, nessa terceira, vamos por assim dizer, nesse amor mais profundo, que era o amor ágape. Então, se nós pensássemos hoje, Jesus nos perguntasse, para cada um, tu me amas? Como nós diríamos? Depende da hora? Não sei. Se o Senhor fizer alguma coisa que eu quero, ou do jeito que eu quero, eu te amo, senão eu não vou te amar. Nós criamos condição para sempre amar as pessoas. Se fizer isso, eu te amo. Se não fizer, eu não te amo. Nós fazemos muito isso em relação às pessoas que conosco convivem. Será que faríamos também com Jesus nesse mesmo sentido? Jesus conhecia Pedro e não passou nenhuma vergonha nele em perguntar isso publicamente, porque sabia que no fundo era a oportunidade dele afirmar também publicamente sua mudança. Então hoje, quando nós passarmos a pensar, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e a lei do amor, nós começamos a perceber que aquele amar ao próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, são etapas em que nós vamos nos dedicar basicamente de uma mesma maneira. Amor a si mesmo, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou me dedicar a fazer o melhor, eu vou cuidar da minha saúde física, espiritual, mental. Eu vou cuidar de alguma maneira de mim, para que eu possa, obviamente, tornar-me uma pessoa melhor. Mas quando eu faço isso, eu estou também amando ao próximo. Porque da mesma forma que eu começo a, por exemplo, cuidar do meu estudo, eu me capacito para poder instruir as pessoas. Quando eu realizo o meu melhor trabalho afeta também as pessoas que recebem, direta ou indiretamente, o exercício que eu estou fazendo pelo bem nesse caso. E claro, pensando nesse sentido, eu acabo também amando a Deus, honrando a Deus. Por quê? Porque de uma forma muito óbvia, nós vemos lá qual é o objetivo da encarnação segundo o Livro dos Espíritos. O nosso desenvolver, passando pelas expiações e provas individual e participarmos da engrenagem coletiva divina. Então, quando eu me torno uma pessoa melhor, de verdade, me dedico a fazer o bem, a construir o bem ao meu redor, isso acaba se tornando algo que afeta o próximo. Então eu toco o próximo também. E se eu consigo fazer o meu desenvolver individual e também coletivo na engrenagem divina, eu termino, por fim, fazendo aquilo a que eu tive a oportunidade de nascer de novo para fazer, evoluir e atendendo, claro,
honrando o nome de Deus. Então, essa circunstância mostra que não basta simplesmente fazer, é o como fazer. Ah, eu fiz 10 anos de trabalhos assistenciais, mas dependendo do como eu faço, do sentimento que eu deposito, certamente há aí uma construção muito maior. Há uma oportunidade de avaliar que eu vou estar muito além do que o mero fazer material, porque eu depositei ali um sentimento que transcende a mera experiência. É aquela historiazinha do índiozinho, né, que sempre acho muito oportuna, que o índiozinho, cada aluno ia preparar um presente para a professora, e aí numa ilha, a criança foi lá, uma foi e entregou um belo presente, um urso de pelúcia, o outro foi e entregou um relógio, o outro foi e entregou uma bolsa. E aí no final das contas, um rapazinho que era na história, um índiozinho que conhecia muito as terras, as florestas locais daquela ilha onde eles estavam, foi lá e trouxe uma pedra, sem qualquer embrulho. E a professora então olhou a pedra e achou estranho, os colegas até riram do presente, e ela achou bacana, porque era algo diferente, mas assim, perguntou para ele, né, do que se tratava. Se era um símbolo, se era uma pedra por si só. E ele foi e falou, professora, essa daí são pedras. É uma pedra, mas é uma pedra muito bonita, como a senhora pode ver, e ela está do outro lado da ilha, de forma que eu tive que, não é uma pedra comum, eu tive que pular, subir os montes, atravessar as florestas, buscar, tive que nadar inclusive para chegar do outro lado e pegar uma pedra dessa, porque acho ela muito bonita e trouxe. E ali a professora entendeu então que o presente não era a pedra, mas o esforço, a dedicação, o amor em trazer a pedra fazia parte do presente também. É desse tipo de sentimento que nós nos falamos quando nos dedicamos a amar. Dizer que eu amo as pessoas que estão ao meu redor é muito fácil, como diz Jesus, os gentios também o fazem. Mas esse amor esse amor dedicado, que não espera nada, que não se envaidece, que não se ensoberbece, que não traz ciúmes, o amor trazido por Paulo de Tarso na carta aos Coríntios, com imensa sabedoria, que certamente, inspirado por Jesus, ali Paulo conseguiu então trazer uma narrativa que mostra com clareza que tipo de amor nós estamos falando. E essa grandeza desse amor, contado por tantos autores, tantos estudiosos, né, da área, certamente vale a menção aqui a Leon Denis, que no livro Depois da Morte traz um capítulo pontual sobre o amor e nos mostra, né, assim, de forma mais poética, no linguajar do autor francês, que se trata aí da celeste atração das almas e dos mundos. Então, essa celeste atração das almas e dos mundos, segundo os próprios dizeres de Leon Denis, é o olhar de Deus sobre tudo. É como o sol que bate sobre todas as coisas. Esse amor também está presente em todos os instantes, navegando por entre todos nós agora, de uma maneira muito especial. É óbvio que cada um sente à sua maneira. Mas Jesus, sabiamente, nós vamos falar sobre isso aqui ainda, Jesus nos dizia que, obviamente, esse amor tem que realmente transcender. Porque ele, inclusive, recomendava, né? Amai os vossos inimigos. Mas que dureza é essa, né? Que dificuldade é essa de amar os inimigos? Quer dizer, amar quem me faz mal, amar quem não me quer bem. No final das contas, Jesus aqui não força, e os Espíritos nos esclarecem nesse sentido, Leon Denis também reforça nesse sentido, mostrando-nos que não é o caso de sentir afeição, carinho, ternura por aqueles que nos malquerem, nos maldizem ou nos maltratam. Mas no final das contas, é uma opção que podemos fazer por não sentir ódio, não desejar vingança, não desejar o mal. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, talvez tragam ali 7 ou 8 sugestões de como amar ao próximo e passam exatamente por isso. Fazer uma prece à distância, não desejar que o mal lhe aconteça, se o bem lhe acontecer também, propor-se a ser útil naquele caso. Então pensemos de maneira muito clara, quando dizemos aos nossos filhos, por exemplo, você tem que gostar daquela pessoa, do coleguinha, por exemplo, que lhe maltrata. Certamente nós estamos aí criando um simulacro falso, porque essa criança não vai conseguir, assim como nós também não conseguimos amar e ter carinho necessariamente por aqueles que nos maltratam ou nos ferem de alguma forma. Mas nós podemos ensinar a essa criança, certamente, a não desejar o mal, a verificar que aquele que ainda está maltratando, batendo, xingando ou difamando é essa pessoa que ainda precisa de carinho e tratamento.
mas que se nosso filho ou se o nosso amigo, a pessoa que conosco caminha, já não o faz, está um passo adiante nesse sentido. Então que nós possamos avaliar o amor de Jesus, começando, repetimos, a analisar a nós mesmos. Porque muitos de nós ainda estamos na fase de que se alguém nos maltrata, nós maltratamos também. Se alguém nos bate, nós retrucamos. Nós não temos a coragem ainda de apresentar a outra face, ou seja, de mostrarmos um outro comportamento. Se o comportamento é de violência, nós ainda queremos ser violentos. Nós não somos capazes de devolver o mal com o bem, no sentido de estarmos prontos a sermos melhores, a sermos mais amorosos para conosco e para com o outro também. Então, esse amor profundo, esse amor que, na verdade, nas belas palavras, né, repito, de Leon Denis, que é profundo como o oceano e infinito como as estrelas, é algo que nos toca todos os dias. E certamente chega para nós, como dizíamos, de maneiras muito distintas. Isso depende do vaso que somos, ou seja, de quanto aberto estamos a essas inspirações. Se o tempo todo estamos emanados por essa vibração de amor, enviada por Deus como um sol, mesmo em ambientes, em dias difíceis como esses em que vivemos agora, o quanto estamos abertos a isso. E aí isso diz muito sobre nós. Porque se nós estamos apenas fechados às más notícias, estamos apenas fechados aos maus agouros, se estamos apenas fechados àquele mundo de tristeza, desolação, é porque nós não estamos olhando, ou pelo menos abertos a essas potencialidades que nos chegam, muitas vezes por meio de uma mensagem positiva, de um amigo, de uma leitura, de uma oração, de uma conversa saudável. Algo que nós podemos proporcionar às pessoas e que elas também nos proporcionam. Então, como diz Paulo, nós somos como vasos. Só que, obviamente, o conteúdo do vaso é o mais importante. E se nós estamos com esses vasos abertos para essa chuva de bênçãos que cai sobre todos nós, todos os dias, de inúmeras formas, nós começamos então a enxergar o mundo diferente. E não é o mundo de Poliana, como se diz, aquele mundo ilusório, em que tudo é graça, tudo é plenitude, tudo é amor. Não, nós vamos enfrentar as durezas, mas vamos ter conosco aquela sensação da questão 922 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a felicidade neste mundo e que está atrelada necessariamente à paz de consciência por tudo o que fazemos, a fé no futuro, na confiança em Deus de que nada passa sem o seu olhar amoroso e justo, e por fim, a paz com aquilo que temos, com aquilo que possuímos, sermos felizes com aquilo que possuímos, ou seja, nessa atual circunstância, aquilo que temos, aquilo que possuímos, obviamente, no aspecto material, há de nos fazer sentirmos-nos felizes. E no aspecto moral, paz de consciência, se estamos realizando tudo ao nosso alcance e, obviamente, a fé no futuro. Essa sensação de felicidade é um convite ao amor. É um convite ao amor fino, o amor puro, porque de alguma forma nós acabamos aceitando ou convivendo bem com a maneira como nós hoje nos é colocada a vida. Por esse motivo é que esse amor que nos visita, que vem a todo instante ao nosso redor, obviamente quando nós começamos a trilhar de uma maneira mais cheia de fé, cheia de esperança, a ideia é que nós caminhemos juntos, hora nenhuma nós nos isolarmos. Embora fisicamente estejamos isolados, vejamos os nossos esforços. Aqui estamos nós, num esforço virtual para estarmos juntos. Porque o ser humano é um ser gregário, é um ser que procura estar junto, é um ser que quer agregar, quer estar próximo dos outros. É um ser social, como diz no Livro dos Espíritos, e por isso nós estamos aqui. Se essa meta é caminhar junto, é bom que nós nos lembremos das palavras, por exemplo, de Jesus no livro Boa Nova, quando ali Pedro, ao questionar por que Jesus participava, por exemplo, das bodas de Caná, de uma festa, como se aquilo fosse algo impuro, impróprio à grandeza espiritual de Jesus, a pergunta que Jesus faz, segundo a narrativa de Humberto de Campos nesse livro Boa Nova, capítulo 12, é de uma grandeza incrível. Porque Jesus vira-se para Pedro então e pergunta, com muita tranquilidade e muita abertura, Pedro, qual é a necessidade ou qual a importância de se ajudar um amigo? Obviamente ali, Jesus está tentando de alguma forma, perguntar para ele se ele conhece
a alegria de servir a um amigo? Qual a importância de se servir a alguém? E dali para frente, Jesus faz um discurso belíssimo, mostrando para ele que no final das contas, não é algo que nós fazemos porque temos que fazer. Nós fazemos porque nos sentimos bem, porque podemos ser como uma grande sala cheia de luz para trazer as pessoas à nossa proximidade e enchê-las também desse bem-estar. Numa certa altura, Jesus diz, né, que esse amor ele acaba no fundo, sendo irradiado para outros. Então nós pensemos, que tipo de amor eu estou distribuindo hoje no dia a dia? Será que eu conheço a verdadeira felicidade de servir a um amigo? E colocamos aqui amigos como todas as pessoas. Tanto os nossos ascendentes, avós, pais, mães, como os nossos descendentes, filhos, netos, ou os colaterais, né, os irmãos, os amigos, os tios, os primos, os vizinhos, as pessoas próximas de todos nós. No final das contas, somos todos irmãos. Nessa proposta, a nossa conversa de hoje leva muito a essa pergunta. O que eu estou distribuindo de amor neste mundo? Estou preocupado com as leis humanas. Eu realizo essa lei, não me permito afrontar essa lei ou essa norma. Mas e a lei do amor? Estarei eu cumprindo diariamente, fazendo o melhor para mim, para o outro e para Deus? Estarei eu sendo esta sala que recebe, como diz Emmanuel, numa outra belíssima mensagem, já no livro Pão Nosso, quando ele menciona a ideia, né, assim, ele diz com ardente amor, é o nome da mensagem, não me lembro o número da mensagem, mas a mensagem diz com ardente amor, pegando aí inclusive a menção, né, o comentário da epístola de Pedro, quando ele diz, né, tende sobretudo ardente amor uns para com os outros. É esse amor, essa caridade que é demonstrada nas mínimas coisas, num gesto, numa oração, numa gentileza, numa acolhida, num colo que se dá, numa fala oportuna que nós entregamos às pessoas e fazemos aquilo com imenso amor. Não simplesmente porque tem que fazer, mas porque nos sentimos bem por fazer, porque sentimos que dessa forma nós podemos auxiliar a quem precisa. Então esse amor, no final das contas, e concluindo aqui, não se trata apenas de presença física. O amor, certamente, é presença. É mesmo. Mas presença para além da física. É presença espiritual, presença emotiva, presença emocional. Desenvolvermos isso ou fazermos isso com afeto e buscarmos sempre pensar, essa mensagem que eu estou repassando, ela vai trazer aflição ou vai trazer tranquilidade? Essa mensagem, esses meus dizeres agora, estão trazendo ódio? Estou provocando a fúria ou a vaidade alheia? Ou estou provocando amor e carinho na parte da pessoa que está ouvindo? É ensaiando, é ensinando-nos aos poucos cada um desses itens que nós vamos entender com muito mais clareza a nossa missão aqui nesse mundo, deixando de julgar, mas realizando a nossa melhor atividade pelo bem, para o bem do próximo. Eu encerro aqui deixando, na verdade, uma mensagem belíssima, psicografada por Chico Xavier, pelo espírito João de Brito, que tem o título Amor, conhecida de muitos, e que obviamente vale a pena uma menção aqui ao seu trecho, se me permitem a leitura dele, para que nós possamos guardar essa informação, ou pelo menos lembrarmos de quão grande o amor é e sempre presente está em todos os lugares. Diz-nos assim: o amor, sublime impulso de Deus, é a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva. Palpita em todas as criaturas, alimenta todas as ações. O ódio é o amor que se envenena. A paixão é o amor que se incendeia. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. O ciúme é o amor que dilacera. A revolta é o amor que transvia. O orgulho é o amor que enlouquece. A discórdia é o amor que divide. A vaidade é o amor que se ilude. A avareza é o amor que se encarcera. O vício é o amor que se embrutece. A crueldade é o amor que tiraniza. O fanatismo é o amor que se petrifica. A fraternidade é o amor que se expande. A bondade é o amor que se desenvolve.
O carinho é o amor que se enflora. A dedicação é o amor que se estende. A dedicação e o trabalho digno é o amor que se aprimora. A experiência é o amor que amadurece. A renúncia é o amor que se ilumina. O sacrifício, o amor que santifica. O amor é o clima do universo. É a religião da vida. É a base do estímulo e a força da criação. Ao seu influxo, as vidas se agrupam, sublimando-se para a imortalidade. Nesse ou naquele recanto isolado, quando se lhe retire a influência, reina sempre o caos. Com ele, tudo se aclara. Longe dele, a sombra se coagula e prevalece. Em suma, o bem é o amor que se desdobra em busca da perfeição no infinito, segundo os propósitos divinos, e o mal é simplesmente o amor fora da lei. Que nós possamos sempre ter a certeza de que aqueles que ainda caminham nas trilhas, nas fieiras do mal, estão, na verdade, desenvolvendo esse germen do amor, ainda de forma descompensada, sem conhecer, na verdade, os caminhos. Mas nós temos uma bússola, temos o Evangelho, temos Jesus a nos esclarecer, nos exemplificar e dar-nos sempre a mostra de como podemos ser melhores, seja na educação dos nossos filhos, na educação dos nossos amigos, na nossa própria educação. Perguntemo-nos sempre: quanto estou conseguindo amar neste mundo, mesmo de maneira ainda imperfeita? E saberemos a resposta exata de como estamos, por onde queremos ir e aonde queremos chegar. Um forte abraço, que Jesus nos ilumine e possa sempre nos inspirar nessas fieiras do amor, cada vez mais dedicado ao nosso alto amor, ao amor ao próximo e ao amor a Deus. Fiquem com Deus. Nosso muito obrigado ao nosso irmão Rômulo pelos belíssimos ensinamentos, que nós possamos aproveitar essas palavras de incentivo, de consolo no nosso dia a dia. Agora, meus irmãos, nós vamos passar para a parte da leitura e, para tanto, nós contamos com a colaboração do nosso irmão Kleber para fazer esta leitura. É com você, Kleber. Boa noite, meus irmãos. A nossa leitura da noite de hoje é do livro Vida e Sexo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E nós vamos fazer a leitura da lição número 2, que tem por título Família. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Esse trecho foi tirado do item 8 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, Emmanuel faz a seguinte reflexão acerca dele: de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em função educadora e regenerativa, a constituição da família. Esta está acima de todas as outras. De semelhante agremiação na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Através do casal aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação no mundo espiritual. Por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos da vida superior. Daí, as fontes de alegria que se lhes rebentam do ser com as tarefas da procriação. Os filhos são liames de amor,
conscientizado de que lhes gracejam, proteja mais extensa a proteção do mundo maior, de vez que todos nós integramos grupos afins, e aos pais cabem essa proteção aos seus filhos. Na arena terrestre é justo que determinada criatura se faça assistida por outras que lhe respiram a mesma faixa de interesse afetivo. De modo idêntico, é natural que as inteligências domiciliares das esferas domésticas e das esferas superiores se consagrem e resguardando e guiando aqueles companheiros de experiências volvidos à reencarnação para fim de progresso e burilamento no mesmo lar. A parentela no planeta faz-se filtro da família espiritual sediada além da existência física, mantendo os laços preexistentes entre aqueles que se comungam o mesmo clima. Arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que se compõem, a família terrestre é formada assim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante a lei do destino. Apesar disso, é importante reconhecer que o clã familiar envolve incessantemente para mais amplos conceitos de vivência coletiva sob os ditames do aperfeiçoamento geral, conquanto se erija sempre em educandário valioso da alma todos os lares. Temos desta forma o Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Muito obrigado a todos. Nossos agradecimentos ao nosso querido irmão Kleber por esta leitura edificante. Bem, meus irmãos, agora nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos na noite de hoje, que é o trabalho do passe e da fluidificação das águas. E para esse trabalho, nós vamos contar com a colaboração da nossa irmã Helena, que ministrará o passe para nós. Os irmãos que quiserem, já pode ir colocando uma garrafinha de água, um copo d'água em cima da mesa, para a fluidificação das águas. Então nós passamos a palavra para a nossa irmã Helena. É com você, Helena. Mestre Jesus, pedimos aqui neste momento a Tua presença, a Tua luz. Peço, Senhor Jesus, que cada um que receber esse passe, receba as bênçãos de Deus com a sua cura, com todo o sentimento de amor que muitos estão precisando, seja tanto na doença como nos problemas financeiros, essa angústia que muitos estão passando por depressão. Muitos perderam seus entes queridos e neste momento estão à procura da luz do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixa cair em tentação, mas livrai de todo mal. Sobre o poder, o reino e a glória para todos sempre. Senhor Jesus, pedimos neste momento também as bênçãos para a nossa água, que seja uma fonte de luz, de amor e de cura para todos que dela tomarem. Que coloca nesta água, Senhor, o remédio certo, que seja um bálsamo salutar para o seu corpo e sua alma. Em nome de Jesus nós pedimos que as bênçãos do Senhor para todos os nossos irmãos receba a cura que eles estão procurando aqui neste momento, que possa sair forte e bem fortalecido.
E pedimos também, Senhor Jesus, a bênção para os lares, para os hospitais, para a nossa nação, que volta, Senhor, a vida para nós começar de novo os nossos encontros, dos nossos trabalhos espirituais. E em nome de Jesus, nós pedimos que nos cubra com o seu manto sagrado, que Jesus, Mãe Santíssima, esteja sempre presente com todos nós, que assim seja. Nosso muito obrigado à nossa irmã Helena pela ajuda nos trabalhos do Paz. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final dos nossos trabalhos na noite de hoje. Sempre agradecidos a Jesus pela oportunidade do aprendizado, que nós possamos aproveitar ao máximo esse estudo, esses ensinamentos, que esses ensinamentos possam fazer parte da nossa vida, nos esforçando para nos tornarmos pessoas melhores. Agradecidos a todos pela colaboração no trabalho, por todos que participaram. Nós desejamos a todos uma boa noite, uma boa semana. Fiquem todos na paz de Jesus. Agora, o nosso irmão Ézio fará a prece final dos nossos trabalhos. É com você, Ézio. Nosso boa noite a todos. Para finalizar os trabalhos desta noite, nós vamos fazer uma prece. Senhor Jesus, mestre e amigo, nós te agradecemos por esta bendita oportunidade de aqui nos encontrarmos na divulgação do seu Evangelho de luz e de amor. Que os seus ensinamentos, os ensinamentos que recebemos nesta noite, possam nos ser de muita utilidade, para que nós tenhamos forças e coragem suficiente para colocar os teus ensinamentos na nossa prática diária e assim nos tornarmos pessoas melhores. Muito obrigado, Senhor, pelo muito que recebemos. Continue conosco agora e sempre, e que assim seja.